Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou o Celso Bellini, responsável pela área comercial da Linter Sistemas. Hoje eu quero conversar sobre um tema que faz parte da rotina de muitos profissionais do PCP: o planejamento e a programação da produção. Mais especificamente, eu quero compartilhar sobre como podemos tornar esse trabalho mais ágil, confiável e menos dependente de planilhas Excel. Quem atua nessa área sabe como o dia a dia pode ser extremamente desafiador e extenuante. São muitas questões cotidianas que precisam ser respondidas de forma rápida e assertiva. Múltiplos pedidos entrando a toda hora, prazos apertados, mudanças de última hora e muitas vezes informações espalhadas em várias planilhas, que precisam ser ajustadas manualmente a todo momento. É nesse cenário, pessoal, que o Drummer APS entra como um verdadeiro apoio ao programador. Ele foi desenvolvido para simplificar as rotinas, automatizar tarefas repetitivas e permitir que o programador tenha mais controle e visibilidade sobre o que realmente precisa ser feito. Com o Drummer é possível considerar automaticamente as restrições de capacidade, os recursos disponíveis, tempos de setup, ordens prioritárias, tudo isso em poucos cliques. E quando algo muda, o replanejamento é feito de forma rápida, sem precisar remontar tudo do zero. Em resumo, dar respostas adequadas a essas questões aí que estão na tela. Então, hoje eu pretendo mostrar na prática como isso funciona, como o Drummer pode deixar as planilhas em segundo plano e dar ao programador ferramentas mais robustas para lidar com a complexidade da programação. A ideia é que ao final do webinar vocês possam enxergar novas possibilidades para o dia a dia do PCP com mais eficiência, mais precisão e menos retrabalho. Eu quero agradecer antecipadamente a presença de todos e espero que este encontro seja muito inspirador para o trabalho de vocês. Muito bem, eu preparei uma agenda composta basicamente por esses seguintes tópicos. Passar rapidamente quem é a Linter, uma visão geral dos módulos que compõem a solução Drummer, como que ele fala normalmente com os RPs, e aí na sequência eu vou entrar no produto, fazer a demonstração, mostrar como que a gente realmente pode deixar de lado as planilhas e utilizar uma ferramenta integrada. Eu vou deixar ao final, pessoal, um intervalo de tempo que eu vou, na medida do possível, responder as questões. Então vocês podem estar colocando questões aí, e mesmo que a gente não consiga responder hoje, com certeza me comprometo com vocês na sequência, tá vendo cada uma delas e fazendo um contato específico, ok? Muito bem, vamos lá então. Falando um pouquinho a respeito da Linter, nós somos uma empresa nacional, estamos aí no mercado desde 1990, ficamos aqui em São Paulo, portanto há mais de 30 anos aí desenvolvendo soluções em planejamento e programação avançada da produção. A nossa equipe ela tem bastante experiência nos problemas típicos do chão de fábrica. Estamos sempre vendo novas técnicas e metodologias de supply chain para estar incorporando o produto que é de mais moderno e mais de 300 projetos de implantação, tanto de MRP quanto de APS. Os principais parceiros são os desenvolvedores de ERP e soluções MES e algumas empresas de consultoria que fazem trabalho de implementação com a gente. Hoje nós temos uma presença mundial em mais de 5 países, em função de alguns contratos internacionais. Esses são os clientes típicos da solução Drummer, como vocês podem perceber, são clientes de diversos portes, segmentos, processos diferentes e ERPs diferentes também, que acaba demonstrando que a solução é bastante flexível do ponto de vista de parametrização. Muito bem, entrando no produto em si, Drummer é o baterista, o tocador de tambor, é o que vai ditar ritmo na fábrica. Então a gente faz essa alusão a ritmo justamente para mostrar como que é esse balanceamento entre uma demanda de mercado e uma capacidade disponível. Então é um conjunto de modos e funções voltadas a planejamento e programação avançada da produção, com o conceito de capacidade finita para sequenciar e priorizar operações, materiais, mão de obra e demais recursos. Ele possui um conjunto de módulos que atendem basicamente os 3 principais elos de uma cadeia. Nós vamos estar focando em mais esse miolo de fábrica, que é composto aqui pelo MRP, que é o gerador das ordens de produção. O APS, que já faz o sequenciamento dessas ordens, levando em conta a capacidade finita. Para quem trabalha com gestão visual, nós temos o Kanban eletrônico, que é totalmente integrado a essa base de APS e MRP. E aqui em fornecedores nós temos a extensão desse MRP finito na geração das necessidades de compras. Do lado de clientes nós temos o VMI, que efetua uma gestão dinâmica
de reabastecimento de estoques de centros de distribuição, o MPS, que ajuda você a estabelecer os volumes de produção baseado nas suas metas de estoque, principais restrições de capacidade e a rentabilidade esperada. E o Project é o outro extremo, para quem tem um produto engineer to order que precisa ser configurado conforme a especificação do cliente, nós temos um módulo que ajuda a inserir o contexto da engenharia no desenvolvimento dos projetos, e esses projetos integrados com o início da produção. Aqui na base nós temos o Connect, que é o responsável por fazer toda a comunicação e troca de dados com o RP corporativo. O sistema é aderente a uma série de indústrias. Hoje, como nós temos presente muita gente de indústria de processo, envolvendo química, farmacêutica, alimentos, então eu queria deixar aqui bem registrado que o Drummer é totalmente aderente a esse tipo de indústria, que possui essas características aqui, né? Mas basicamente ele atende qualquer tipo de processo produtivo. Em termos de arquitetura, nós temos o ERP aqui na base, pode ser qualquer um de mercado, aqui está o Drummer com a base de dados dele. Esse MES normalmente é uma camada de software voltada à coleta de dados, que pode ser mais ou menos automatizado. O Drummer, então, ele faz uma comunicação com esse RP corporativo e com esse MES, se ele estiver presente, populando diariamente ou sob demanda base, sob a qual a gente, então, vai processar aqueles aplicativos, aqueles módulos, para você criar suas simulações. Como que ele fala com os RPs, pessoal? Aqui eu até, inclusive, eu coloco como um ponto crítico, porque essa questão da comunicação com o mundo externo é fundamental para uma ferramenta de APS. Aqui já começa aquela visão das planilhas. Quando você define uma planilha Excel, você precisa buscar dados, e normalmente você tem que buscar dados na cabeça das pessoas, lá no RP. Então, essa questão da comunicação é extremamente importante. Então, a gente investiu bastante na forma com que o Drummer fala com o RP, justamente para dar essa flexibilidade e agilidade. Então, ele conversa com o RP numa via de mão dupla. Ele vai lá na base do RP, extrai dados. Aqui no Drummer, você usa esses dados para criar todos os seus cenários e depois ele vai devolver dados para o RP. O Drummer é suportado por um tripé. Basicamente, são os dados que ele precisa para trabalhar. Nós temos aqui a perna de engenharia, composta por todas aquelas informações técnicas relacionadas a itens, produtos, estruturas, biomateriais, processos de fabricação, capacidades, centros de trabalho, enfim, toda aquela definição técnica do que é o produto, ela compõe essa perna de engenharia. Também nós lemos toda a disponibilidade, tudo aquilo que você tem de material hoje em estoque e aquilo que já está encomendado, tanto na produção, sob forma de ordem já liberadas, como também pedidos de compra já colocados nos fornecedores. E a terceira perna diz respeito às demandas. O que o mercado quer? O que você precisa entregar lá na expedição? O que o mercado está puxando de produtos? Quer seja uma produção que você faz para atender pedido, previsão de vendas, uma reposição de estoque, uma necessidade para atender um EDI, enfim, tem várias fontes de demanda que são tratadas aqui pelo Drummer e todas essas demandas são lidas de fontes externas para trazer essa necessidade aqui para o Drummer. Então a gente faz a leitura, como eu comentei, o processamento e depois o retorno. Essa leitura de dados, a gente privilegiou uma forma para fazer rápido a leitura e normalmente trazendo os dados lá da base e depois utilizando funções do próprio desenvolvedor do RP, para deixar ela extremamente rápida, robusta e confiável. Bom, aqui são os principais benefícios que a gente consegue atingir com a ferramenta, aqui no sentido horário, redução dos lead times, melhoria no time delivery, aumento de produtividade, redução dos níveis de estoque, maior flexibilidade na produção, maior agilidade nas reprogramações, agilidade na definição de prazo de entrega e redução de preços operacionais de uma forma geral. Inclusive, pessoal, esses percentuais que eu coloco aqui são percentuais que, de fato, a gente tem conseguido atingir com os nossos projetos de implementação. Muito bem, como eu comentei, era uma passagem bastante rápida a respeito da estrutura, vamos entrar agora naquela parte que é legal, que é justamente a navegação pelo produto. Então, eu vou acessar aqui o Drummer, para mostrar para vocês, então, fazer uma série de simulações, mostrando como é que é o trabalho que ele faz, como é que ele vai criar todos esses cenários, né, para fazer simulações. Então, a gente informa aqui os dados para o login, usuário e senha,
Uma coisa bastante interessante logo de cara é que o Drummer é multiplanta, multi-ambientes e multi-usuários. O que significa isso? Você, com uma única instalação, uma única cópia, você consegue controlar mais de uma unidade produtiva, dentro de uma unidade produtiva, linhas independentes de produtos, ou mesmo criar cenários para fazer simulações diversas. Então você não precisa estar comprando cópias para dependendo do número de plantas que você tem. É uma instalação só, independente do número de usuários que você tem. Então vamos acessar uma base que eu criei especificamente aqui para esse webinar. Então nós temos a cara padrão aqui do Drummer. Ele possui 3 idiomas, tem o inglês, português, espanhol, basta clicar aqui em cima, tá vendo? Que ele já faz o chaveamento. A navegação se dá por menuzinho, estilo pop-up, então tem um conjunto bastante grande aqui de funcionalidades para as várias funções que ele disponibiliza. Essas funções podem ser organizadas nesse menuzinho de favoritos aqui do lado esquerdo, com as funções mais utilizadas. O menuzinho está dividido aqui por assuntos, a parte de arquivos contém aqueles dados cadastrais transacionais que formam aquele tripé. Eu diria assim que é a parte chata do sistema, a parte carregada, a parte dos dados, que normalmente migram lá do sistema ERP. Aqui em processamento é onde você vai construir os seus cenários, levando em conta uma série de regras, uma série de políticas e uma série de consultas que você pode estar fazendo. E a avaliação do resultado da programação, ou seja, a qualidade do programa que você está criando, é sempre avaliada em cima do quê? De alguns indicadores. Como é que você sabe que o programa que você está construindo, ele está atingindo as metas e os objetivos da empresa? Então, nós temos alguns KPIs aqui, por exemplo, entrega no prazo, nível de ocupação da fábrica, nível de inventário que está sendo construído, quantos setups estão sendo programados na produção, qual o nível de mão de obra. Então, tudo que você constrói no Drummer está sendo avaliado de forma simultânea sobre esses indicadores de performance. Então, passando muito rapidamente, pessoal, nessa parte de arquivos, então a gente tem toda aquela visão dos itens, lembrando que tudo isso, então, vem lá do RP. Então, aquela parte de interface vai trazer todos esses dados aqui relacionados a itens, centros de trabalho. Então, aqui nós temos o cadastro de todos os produtos, semi-acabados, matérias-primas. Cada produto desse já vem com a estrutura de produto e o processo de fabricação que forma essa rede produto-processo, como é que o produto é construído na fábrica. Então aqui tem as operações de acabamento final, montagem, embalagem, aqui tem a agregação dos semi-acabados, cada semi-acabado tem um processo de fabricação que consome matérias-primas, e aí você tem todo o detalhamento associado. Se eu pegar o roteiro desse item semi-acabado, eu vou visualizar a sequência de operações, cada operação é feita aqui num grupo de máquinas, vai consumir tempos para setup, taxa de produção ou tempo por unidade, quanto de mão de obra você consome, quais são os recursos secundários que você utiliza, por exemplo, um molde, um dispositivo, quais são os materiais que são agregados em cada operação, ou seja, aquela definição da engenharia, né? Como que o produto é feito. Esse grupo de máquinas também é um cadastro que a gente lê, onde você vai definir, bom, isso aqui é um conjunto de recursos, que pode ser máquina, mão de obra, célula, linha, enfim. Você vai definir os calendários, vai definir as eficiências de cada uma dessas máquinas, recursos. Então, isso tudo forma aquela perna de engenharia que é base para todo o processo de planejamento e programação. Além disso, também a gente faz a leitura, como eu comentei, daquela perna dos estoques, quanto que você tem de estoque disponível, se for um material que você controla por lote, também a gente faz a leitura desses lotes, cada lote pode ter uma certa disponibilidade, um determinado lote, se for uma indústria química, por exemplo, pode ter um certo rendimento que vai ajustar a demanda da ordem no momento que ele está fazendo uma explosão, enfim, todo esse detalhamento vai indicar as disponibilidades. O que eu tenho de ordens em andamento na fábrica, o que tem de pedido de compra já colocar nos fornecedores. Então, tudo isso diz respeito à disponibilidade. E, por fim, para terminar essa parte mais chata, né, aquela parte das demandas. O que eu tenho de pedidos ou previsão de venda para cada um desses produtos. Então, para esse item aqui, eu tenho todos os registros, cada registro está indicando se é uma previsão, se é um pedido firme, qual que é a origem disso. Pode ter sido importado do RP, veio de um EDI, é uma inclusão manual, veio do módulo MPS, veio de uma outra planta, enfim. Aqui ele vai mostrar então toda a parte das
Demandas, o que que eu tenho de demanda? Ah, mas e se for um produto que eu faço para estoque? Lá na parte de item, no cadastro de item, nós temos toda a definição das políticas, as estratégias de produção. Então, por exemplo, se o produto é um produto que você faz conforme a demanda, então você tem aquelas políticas que vão ler pedidos e previsões de vendas, discreto, agrupamento por semana, por quinzena, por mês. Se for itens que você produz para estoque, pode ser baseado na previsão de vendas ou pode ser em função do histórico de consumo. São aqueles casos que você mantém supermercados lá na expedição. Então, o reabastecimento desses itens pode ser pelo modelo de mínimo e máximo, pode ser pelo modelo de ponto de reposição, pode ser pelo modelo de Kanban. Então, ele tem toda aquela questão de avaliar o nível ideal de estoque em função da demanda para manutenção de um nível. A partir do momento que teve um consumo, ele vai gerar uma sugestão de reposição. Então, essas demandas todas compõem aqui no final aquele tripé que eu comentei. Agora, vamos à parte legal do sistema. Lembrando que meu objetivo aqui, o que que é? Eu como um programador, eu como aquela pessoa que tem uma série de dificuldades no dia a dia e manipula um monte de planejamento, qual que é meu objetivo diário? Meu objetivo diário é criar os melhores planos e os melhores programas de produção e fazendo as minhas simulações em cima disso. Pois se quebrou uma máquina e se entrou um pedido urgente, como é que eu vejo os meus gargalos, como é que eu vejo os meus impactos? Então, como é que eu, como programador, uso a ferramenta Drummer para fazer todo esse acompanhamento do que precisa ser feito lá na produção? Muito bem, eu venho aqui e falo assim, legal, eu vou criar um cenário, digamos que seja o meu cenário inicial, que eu preciso fazer uma programação. A minha programação eu faço diariamente, ou eu faço a cada 2 dias, a cada 3 dias, uma semana, uma vez por mês. Então, eu como programador, eu vou vir aqui, eu preciso criar o meu programa. Eu venho aqui e falo, bom, estamos aqui no dia 12, exatamente no dia de hoje, quanto para frente você quer visualizar? Então depende da sua visibilidade futura. Quanto você tem de pedido firme na sua carteira? Quanto que você tem de previsão de vendas? Então você estabelece, eu estou enxergando nesse exemplo aqui 1 ano para frente, está vendo? Então você pode criar o horizonte que você quiser, dependendo do seu objetivo. Às vezes é uma simulação para criar a programação da semana, então uma semana que eu estou vendo, 2 meses, 3 meses, enfim. Para cada objetivo você estabelece o horizonte futuro. A partir desse ponto eu carrego os meus dados, ele vai pegar os dados que estão lá no RP, trouxe já para o Drummer, ele vai carregar esses dados em memória, então criar um ambiente, como se fosse, por exemplo, uma planilha gigante que está em memória, né, para fazer as suas simulações. Então aqui começa a fazer aqueles comparativos, né, com a planilha. Só que aqui eu já trouxe todos os dados integrados lá da base do RP. Então aquela comunicação com o RP já garante a disponibilidade dos dados. A partir desse ponto eu começo a enxergar então minha origem. Qual que é a minha origem? Se eu vou construir um programa, eu preciso entender o que o mercado está pedindo. O que eu tenho na minha carteira? Então, esses grids aqui no Drummer, eles podem ser agrupados de várias formas. Por exemplo, vamos visualizar todas as minhas demandas, eu quero enxergar aqui para o cliente, dentro do cliente eu quero ver para o produto. Você tem várias formas de agrupar isso, tá, pessoal? Isso aqui é um modelinho aqui que eu estou seguindo, né? Por exemplo, o que eu tenho demanda para esse primeiro cliente? Eu tenho esses produtos aqui. O que eu tenho demanda para esse primeiro produto? Eu tenho 4 registros. Tem um pedido firme nessa quantidade para essa data de entrega. Da onde veio essa data original? Aquele desejo inicial do cliente. Se foi um pedido firme, veio lá a data negociada com o comercial, ou se é uma previsão de vendas, é a data do mês, da semana que cai aquele registro daquela quantidade. E a data reprogramada é a data que, de fato, eu vou conseguir atender essa demanda em função do resultado da minha programação. Aqui eu tenho outros registros que são de previsões de vendas. Vamos pegar esse produto e vamos começar a ver como é que o Drummer trabalha para criar o plano de produção, criar o plano de ordens, o plano de ações que a fábrica tem que cumprir para atender essas demandas. Então, o que eu fizer para esse produto está valendo para todos os outros. Então, eu vou chamar aqui o plano de materiais, que é tipo uma balança de 2 pratos. Então, para esse produto acabado específico, do lado esquerdo, eu tenho demandas, pedidos, previsões, quantidades e datas. Do lado direito eu tenho as minhas providências, eu tenho uma única ordem de produção que está liberada, rodando na fábrica agora, que está atendendo o meu primeiro pedido. O resto está desbalanceado. O que eu preciso fazer?
Como é que eu, como programador, construo meu plano de produção? Em outras palavras, pessoal, como é que eu rodo o meu MRP? Então, vocês sabem que se você roda o seu MRP dentro lá do seu RP, é um processo complicado, é um processo que consome tempo. Muitas vezes tem que rodar à noite, consome minutos, muitas vezes horas de processamento, né? Então o pessoal tem que parar para fazer esse processamento do MRP. Aqui no Drummer, essa rodada do MRP, ele é muito simples e flexível. Ela roda em memória, ela roda em alguns segundos. Então, quando você vem aqui e fala assim, vamos rodar o MRP, vamos criar o nosso planejamento, gestão de demanda. Pronto, ele rodou o MRP, ó, gerou ordens baseadas naquelas políticas que eu estabeleci de planejamento. Qual que é a política de ordem? Demanda por demanda, é discreto, é quantidade fixa, enfim. Cada ordem de produção dessa que o MRP gerou, você já consegue visualizar a explosão que ele fez naquela estrutura completa do produto. Então veja, do produto acabado ele já foi explodindo todas as operações, já foi fazendo um cálculo dos tempos de processo, jogando da data de entrega para trás, como o MRP faz, é um processo tipicamente batch, né? Backward, desculpa, e aqui ele já foi vendo para cada nível, descontando o que você tem em estoque, o que já está encomendado lá na produção, até chegar nas matérias-primas. Então, nesse ponto, eu já tenho o meu MRP gerado. O MRP ele gerou um conjunto de ordens de produção para tudo que eu tenho em carteira, para todos os meus produtos. Então, ele é capaz de gerar milhares de ordens de produção em alguns segundos, pessoal. Então, nesse ponto aqui, eu tenho que etapa? A minha etapa do planejamento, meu MRP gerado. MRP é o conjunto de ordens para atender as minhas demandas numa situação ideal. Agora, a gente sabe que o MRP, ele roda, ele é extremamente importante porque ele vai explodir, vai gerar as prioridades entre as ordens, porém, ele tem um problema, que ele faz um cálculo backward da data de entrega para trás. Então a gente diz que o MRP ainda é uma etapa de capacidade infinita. Capacidade infinita significa o quê, pessoal? Ele, por si só, não modifica a data de entrega. Então, qualquer pedido que você vê lá na sua carteira, você vai visualizar que a data reprogramada continua igual à data original. Por quê? Porque o MRP ainda não mudou essa data. O MRP ainda é infinito. Então, significa o quê? Se nós avaliarmos esses indicadores de performance, essa entrega no prazo, o que o MRP diz para mim? Olha, todos os seus pedidos vão estar sendo entregues no prazo. Agora, se a gente avaliar o impacto dessas ordens na sua capacidade instalada, olha o conflito que o MRP pode gerar. Vamos pegar esse indicador aqui de ocupação. Esse é um histograma muito interessante, que ele já mostra de cara todos os recursos que você tem lá na produção. Esses recursos, então, podem ser as linhas de montagem, células, máquinas, grupos de mão de obra, ou seja, todos os seus recursos conforme as suas definições, numa escala de tempo que pode ser diário, turno a turno, semanal, mensal, e aqui ele está dando assim qual que é o percentual de carga. Então veja, eu tenho aqui semanas que esses centros de trabalho estão estourados, 310%, 188%. Vai chegando mais lá para frente, que vai reduzindo os pedidos, vai caindo a carga, tá vendo? Eu tenho uma concentração grande aqui no curto prazo. Então aqui já está um conflito que o MRP mostra para mim. Por um lado ele fala, bom, eu vou atender todo mundo no prazo, mas eu deveria ter muito mais capacidade do que eu tenho disponível. Então aqui já começa aquela questão, como é que você descobre os seus gargalos de uma forma muito rápida? A partir do momento que você tem aquele tripé aqui no sistema, você tem as demandas, você explodiu, gerou um MRP, gerando as horas de produção, agora você já vai de cara visualizar qual que é o impacto disso na minha capacidade. Então, inicialmente, ele já tem um gráfico que mostra, numa relação do mais carregado para o menos carregado, todos os centros de trabalho. É o perfil carga-capacidade. E olha que interessante, no horizonte de um ano para frente, a soma das minhas cargas comparado com as minhas capacidades nesse um ano, não tem ninguém extrapolando 100%, está vendo? Porque eu posso ter concentração mais no curto prazo. Então, se eu limitar meu horizonte, por exemplo, o que eu tenho que entregar até o final de agosto desse ano? Ó, aqui ele já me mostrou que esse sem trabalho
ele extrapolou 100%. Portanto, é um gargalo físico. Existe um centro de trabalho aqui, no mínimo, que está mais carregado do que a sua capacidade. Os outros estão até mais tranquilos aqui, tá vendo? Então você consegue descobrir os seus gargalos, dado um mix que você precisa produzir, assim, num estalo. Simplesmente porque ele já explodiu MRP, já fez esse comparativo, sumarizou capacidade e está mostrando para você. Você pode visualizar isso também nesse formato. Por exemplo, esse formato é bastante interessante, porque essa linha vermelha ele está indicando quantas horas disponíveis você tem na sua fábrica. E, de novo, você pode estar visualizando aqui por dia, por semana, por ano, enfim. Você pode estar visualizando nesses horizontes aqui. E essas barras vermelhas são as cargas que vieram da onde? Da explosão daquelas ordens de produção pelos processos de fabricação. Ele já acumulou os tempos dos roteiros e já verificou. Olha o conflito do MRP. O MRP está dizendo que você já deveria ter consumido capacidade no passado e tem períodos que a carga está acima da capacidade. Eu posso analisar, por exemplo, num setor específico. Vamos pegar uma área aqui de injeção. Como é que está a área de injeção? Dentro da área de injeção, vamos pegar um centro de trabalho específico, esse conjunto de máquinas. Olha como é que está a carga desse conjunto de injetoras aqui. Aqui está o conflito do MRP, pessoal. Então, naquela parte, como é que eu descubro os meus gargalos na produção? Dada a explosão que ele já fez, você já está conseguindo visualizar quem são os centros de trabalho que estão estourados. Por exemplo, se for matéria-prima, você já consegue visualizar pela explosão que o MRP fez aqui. Quais são as matérias-primas? Como que está a condição de cada matéria-prima, por exemplo? Isso aqui é um material que ele é consumido para praticamente todos os meus produtos. Ele está indicando 3.000 no estoque, está indicando 500 encomendado em compras. O total de necessidade bruta para esse um ano é essa quantidade, subtraindo o estoque, você tem essa necessidade líquida. Ou seja, eu sei que durante esse próximo ano eu vou ter que comprar essa quantidade. Quem que está me requisitando? Olha a rastreabilidade que o Drummer já fornece. Ele já mostra todos os produtos, quem são os pedidos, as previsões que vão consumir essa matéria-prima, qual a quantidade, qual a data e qual o encadeamento de ordens. Por exemplo, cada matéria-prima dessa entra numa ordem de produção que está fazendo um semi-acabado, que por sua vez vai ser usada num produto acabado que vai atender previsões. Então, veja, essa rastreabilidade ele tem de uma forma completa, né? Então, a gente já identificou quais são os gargalos na produção aqui. Pode ser máquina, pode ser mão de obra, pode ser ferramental, dispositivo. E aqui uma coisa legal no Drummer é que você pode ir salvando esses cenários. Por exemplo, o que é o cenário 1? Esse primeiro cenário. Meu MRP é infinito. Muito bem, salvei esse cenário. Voltando um pouquinho aqui nesse meu perfil de carga. Aqui mostrou o conflito do MRP. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Eu tenho que nivelar a produção. Eu tenho que falar para o sistema, olha, essa linha vermelha aqui tem que ser respeitada. Não dá para fazer coisa no passado, nem coisa acima da linha vermelha. Portanto, faça um nivelamento da produção e faça o sequenciamento otimizado nas minhas máquinas. Então, aquela questão toda, como é que eu faço a programação otimizada, o sequenciamento otimizado? É nessa etapa seguinte, onde, uma vez estabelecidos os gargalos, você vai vir aqui e falar assim, nivele a produção. Dispare a rotina que vai fazer o sequenciamento da produção. Então, veja, quando eu faço esse nivelamento, o que ele faz? Ele vai pegar cada sobrecarga dessa e vai aplicar algoritmos inteligentes para falar o que eu devo fazer com essa sobrecarga? Jogar para o passado? Idealmente, primeiro tenta alocar no passado para não perder a data. Pô, mas eu já estou no passado, eu estou muito comprometido. Então ele vai fazendo para trás, para frente, forward, backward. Então ele tem todo um algoritmo para fazer o nivelamento, a sincronização de todos os recursos, de tal forma que a hora que você visualiza, por exemplo, aqui está o perfil estourado, o perfil do MRP. Aqui está o meu perfil reprogramado. Ele fala, não tem conversa, tem que fazer caber dentro dessa linha vermelha. Tá vendo? Então aqui ele já nivelou. Como é que você visualiza esse nivelamento? Então agora eu tenho uma nova condição, eu não tenho mais o MRP infinito, agora eu já tenho o APS finito. Então, o APS finito, se eu voltar na minha ocupação de fábrica, aquele histograma inicial que o MRP estava dando como
tudo estourado, se eu pegar o perfil agora de APS reprogramado, olha o que acontece, pessoal. Vocês não vão ver nenhum centro de trabalho acima do 100%, porque agora ele nivelou no limite da capacidade. Quem que é o principal gargalo? É esse MB. Ele está no limite da utilização deles, perceberam? Então, aqui ele está usando 100% da capacidade desse gargalo e os outros, como teoricamente têm mais capacidade, percebam que ele foi ajustando e sincronizando sempre no just in time. Faça e sincronize no momento mais tarde possível para você evitar estoques desnecessários. Então, ele cria esse perfil de utilização dos outros recursos baseado na sincronização que ele fez com todos esses gargalos identificados. Por outro lado, quando ele nivela a produção, o que vocês acham que acontece com data de entrega? Se eu pegar, por exemplo, aquele indicador de entrega no prazo, que o MRP estava dando como 100%, agora a realidade da fábrica está me mostrando o quê? Olha, eu não estou atendendo quase ninguém no prazo. Voltando agora no detalhe, vamos ver aqueles pedidos do produto 1 do Big. Aqueles que tinham essa data original, agora ele calculou a data que de fato eu vou atender cada um desses pedidos e, portanto, ele mostrou o atraso projetado inicialmente, olha, quase um mês de atraso, estão percebendo? Então, aqui você já começa a visualizar o quê? Qual que é o impacto da capacidade que você tem na sua habilidade de produzir e entregar produtos na expedição? Hoje nós convivemos com o quê? Com o MRP infinito, onde ele fala, pô, você vai atender todo mundo no prazo, mas ó, você deveria ter comprado no passado, você deveria ter feito coisas ontem. Eu tenho uma pilha acumulada de trabalho hoje aqui que está carregando o seu trabalho em 500%. E aí você tem que criar um monte de planilhas para fazer nivelamento na mão, para ficar ajustando toda essa programação, para dizer então qual que é a data que de fato você vai conseguir atender. Vocês perceberam que o Drummer fez isso num estalo, num clique aqui no processo de nivelamento. Vocês perceberam? E aqui você consegue ter toda essa visão. Perfil estourado, que é o perfil do RP, do MRP infinito, e aqui o perfil reprogramado. E aqui ele já mostrou, então, todo o impacto nesses indicadores. Inclusive, eu posso vir aqui e salvar esse outro cenário. O que é o cenário 2? O cenário 2 é meu APS finito. E aqui ainda tem um detalhe, pessoal. Eu comecei indicando um calendário, um turno de trabalho, com o mínimo possível. Eu disse aqui para o sistema, os meus calendários estão indicando um turno de trabalho. Eu comecei com o nível mais baixo, porque sempre vem uma questão, será que vale a pena colocar hora extra? Será que vale a pena colocar o segundo turno? É uma questão que você responde também num estalo aqui no Drummer, que eu vou mostrar aqui na sequência. Então veja, eu salvei esse cenário 2, que é meu cenário do APS finito, com um turno, e é legal você ir salvando, porque a qualquer momento você pode fazer os comparativos. Comparativos ao MRP infinito, o APS finito com um turno. Então ele vai mostrar todos aqueles indicadores lá de forma comparada. Aqui está o sonho numa noite de verão do MRP, 100% no prazo, aqui está a realidade da fábrica, perceberam? Então você já consegue visualizar isso rapidamente. Muito bem, a partir desse ponto, então, que eu nivelei, aí vem aquela questão, como é que você vê a programação? Vocês devem estar se perguntando, como é que eu vejo a sequência das máquinas? Como é que eu tenho uma lista de tudo que eu tenho que programar com a sequência que eu tenho que executar em cada máquina? Então, o Drummer, ele disponibiliza visões tanto gráficas, que são aquelas visões do PCP que está sendo utilizado no momento que está criando a programação, como também visões detalhadas, que são as listas que vão para cada posto de trabalho indicando a sequência. Então vamos ver aquela parte mais visual, mais gráfica, que normalmente o que é? É um gráfico de Gantt. Então o gráfico de Gantt é uma ferramenta que lista aqui as máquinas, todas as máquinas disponíveis, numa escala de tempo. Tá vendo? Então o Gantt ele tem uma série de funcionalidades, pessoal. Então cada bloquinho desse que aparece aqui, ó, ele está indicando que isso é uma programação, é uma operação de uma determinada ordem de produção que vai atender um pedido, tem uma data de início, tem uma data de término, a barrinha preta que está no começo é o tempo de setup. Então, todas essas informações que vocês estão vendo aqui no Drummer é tudo parametrizável. Então, você pode, por exemplo, dar zoom na escala de tempo para aumentar ou diminuir
ter mais coisas aqui, dá um zoom aqui nos recursos, tá vendo? São coisas que você pode estar visualizando no Gantt. Você tem simbologia de cores, por exemplo, essas cores que estão aqui são cores que eu estabeleci para cada item, para cada operação. Você tem uma visão que é muito interessante, que indica o atraso. Essa aqui é que eu mais gosto, porque ele indica assim, bom, bloco vermelho significa pedido em atraso, pedido crítico. Então aqui está tudo crítico, é um mapa do inferno, né? Está tudo vermelho, está tudo atrasado. Se eu vou mais lá para o final do ano, nesse meu exemplinho aqui, ó, então aqui ele está mostrando que pô, já está tudo verdinho, está tudo sincronizado as máquinas. Eu peguei do primeiro processo para o último, aqui empacotamento do produto, está vendo? Eu estou com um embrólio aqui no curto prazo, está tudo vermelho, então eu gosto dessa simbologia justamente por quê? Porque isso aqui para mim é um jogo, né? Eu como programador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar transformar o maior número possível de blocos vermelhos em blocos verdes. Então aqui você tem algumas funções no gráfico de Gantt. Por exemplo, eu quero ver aqui o encadeamento. Vamos pegar uma ordem de empacotamento. Vamos pegar essa ordem. Está aqui na frente, né? Eu posso visualizar o quê? Todo o encadeamento dela aqui, tá vendo? Eu pedi para filtrar por essa ordem, e essa ordem aqui foi programada nessa data porque ele depende de todos esses eventos. Ó. Se eu começar a separar material hoje, eu vou fazendo esses semi-acabados, depois vem para cá, depois junta aqui numa outra perna com esse cara, vem aqui, eu vou conseguir montar. Eu posso puxar esse cara para trás? Posso. Olha, deixa puxar, você pode. Mas isso aqui precisaria jogar tudo para o passado. Isso ele não deixa fazer. Por quê? Porque você está violando uma restrição física. Você pode fazer coisas ontem? Não pode mais, né? Não tem jeito. Aqui no meio, se você mudar alguma coisa aqui, ó, ele reprograma a fila. Então ele está checando, você tem todas essas possibilidades aqui no gráfico de Gantt. Você pode estar visualizando, fazendo esses filtros, né? Então você tem todas essas visões aqui possíveis, né? Então isso é bastante interessante porque o Gantt, ele te mostra o quê? Essas visões. Agora, eu como programador, eu bato o olho aqui e falo assim, bom, será que vale a pena eu ficar mudando, né? Mudando uma operação aqui, uma operação ali? Você pode até fazer isso no Drummer, mas a gente chama isso de apelação, pessoal. Apelação por quê? Porque o Drummer é um conjunto de algoritmos bem sofisticados para criar uma programação buscando a otimização do todo. Ele está vendo que o resultado da empresa, e o resultado da empresa o que, que é? Maximizar o lucro total. Você pode até mexer em algum produto, algum pedido individual, mexer prioridade, dizer que um não pode mudar tal, mas o objetivo principal do programador, o que, que é? É ter uma visão sistêmica, melhorar o resultado global. Então, eu batendo o olho aqui, como é que eu faço para mudar essa condição e tentar otimizar, ou seja, tentar reduzir o número de blocos vermelhos. Então, o sistema ele tem um esquema de interação que é muito interessante. E aí vocês vão fazer um comparativo em paralelo. Quantas planilhas vocês teriam que estar utilizando para fazer essas simulações que eu estou mostrando? Então, quantas planilhas que vão ser substituídas por essa sequência mais rápida de programação? Eu posso vir aqui e falar assim, olha, estou trabalhando com um turno só. Será que vale a pena criar essa programação que eu estou vendo aqui se eu estivesse operando com hora extra, com mais turno, com mais capacidade? Então eu posso elevar a minha capacidade. Como é que você faz isso aqui no Gantt? Então você chama lá os seus recursos e fala assim, olha, vamos fazer uma simulação. Por exemplo, e se eu estivesse operando com mais turnos? Então eu venho aqui em turnos de exceção e falo assim, ó, vamos fazer uma simulação bem simples. Se a partir de hoje, por exemplo, eu tivesse a possibilidade de colocar mais turnos, e eu vou aplicar isso um mês para frente. Então, digamos que eu possa aplicar 3 turnos. Então, vou colocar aqui, os turnos já são pré-estabelecidos, eu digo que é possível trabalhar sábado e domingo, você pode colocar só numa máquina, num setor, vamos exagerar, eu vou aplicar na planta como um todo. O que o sistema faz? Nessa minha simulação, ele já criou calendários de exceção, dizendo que nessas próximas 4 semanas eu vou estar usando 3 turnos. Volto aqui no gráfico de Gantt. Vamos fazer uma nova rodada. Uma nova rodada, reexplodir o MRP, ressincronizar todos esses recursos de forma simultânea e vamos ver o resultado. Ó.
que aconteceu, pessoal? Visualmente, aquela questão dos blocos vermelhos, está vendo? Ó? Olha como já reduziu. A partir da semana 26 aqui desse ano, ó, praticamente a minha montagem aqui está tudo verde, está tudo em dia. Então, visualmente, parece que foi bem legal. Então, já melhorou bastante. Mas esse melhorar bastante, quanto que melhorou? Será que isso aliviou aqueles pedidos do Big? Vamos ver primeiro a ocupação, a entrega no prazo, que um turno só estava indicando quase que zero. Olha como que já melhorou aqui, tá vendo? A partir dessa semana, olha lá, está tudo em dia aqui, tá vendo? Ainda existe um embrolho aqui nesse curto prazo, que tem muito acúmulo, né, muito atraso, mas olha como que já melhorou. Se eu for lá nos meus pedidos lá do produto 1 do Big, um pedido específico, olha, aquilo que indicava 30 dias lá, praticamente, ó, olha como que melhorou. Só tenho 2 agora com atraso de 4 dias, tem um aqui que até consigo antecipar. E olha que interessante, a moeda tem os dois lados. Então o Drummer sempre está avaliando o impacto nesses indicadores aqui de forma simultânea. Se eu vier aqui salvar esse terceiro cenário, o que é o cenário 3? Cenário 3 é meu APS finito e agora eu estou operando com 3 turnos. Veja, quando eu salvo nesse formato e faço aqui um comparativo, olha que legal essa comparação. Cenário trabalhando com um turno, cenário trabalhando com 3 turnos. Por um lado, qual foi o meu ganho? Quanto que melhorou performance de entrega comparando um com o outro? A contrapartida está aqui, ó. Quanto que aumenta a minha despesa operacional associada à mão de obra? Ou seja, em outras palavras, custo de mão de obra. Segundo e terceiro turno normalmente tem horas mais caras, então ele capta o valor dessas horas e consegue avaliar isso de uma forma rápida. Vocês perceberam? Agora, você ainda pode se perguntar, pô, mas isso indica o que em termos de pessoas? Olha que legal. Seria mais uma planilha que provavelmente vocês têm lá em paralelo para estar dando essa visão. Por exemplo, quanto de mão de obra que eu vou estar utilizando por período no tempo em cada sem trabalho. Então, aqui ele já dá as horas planejadas, que são aquelas horas que você disponibilizou, e as horas que de fato eu estou usando na minha programação. Eu posso ver isso aqui dia a dia, turno a turno, e eu posso ver isso no detalhe de quantidade de horas, com o custo dessas horas e quantos operadores dia que eu precisaria ter na produção para atender aquela minha demanda. Então veja, aqui para você fazer um planejamento, uma programação de mão de obra, quantos operadores a mais, quantos a menos que eu vou precisar ter, ou eu posso transferir de um local para outro, você também consegue ter num instalo, pelo fato de você já ter essa programação sendo feita de uma forma rápida e integrada. Então veja, nesse comparativo, além de você ter os dois lados da moeda, você consegue ver o detalhamento. Voltando aqui no Gantt, pessoal, qual uma outra forma, perceba que eu ainda tenho atrasos aqui, tá vendo? Qual uma outra forma que eu posso ter para elevar a minha capacidade sem necessariamente estar comprando novos equipamentos? Bom, eu poderia terceirizar, mas terceirizar significa usar uma capacidade de terceiros. Você pode até programar na sua engenharia roteiros de produção levando em conta a possibilidade de terceirização. Mas tem uma forma também que você pode estar aproveitando melhor a sua capacidade, simplesmente aplicando bom senso. Aí vem aquela questão, será que vale a pena eu seguir simplesmente uma sequência de data de entrega, que é essa primeira explosão, ou eu posso dar preferência para a eficiência do equipamento com a minimização dos tempos de setup? Então, essa é uma decisão também complexa e que acontece em praticamente 100% dos nossos clientes, né? Como é que eu posso estar visualizando? Pô, como é que eu posso definir sequências preferenciais ou imposições técnicas? Se eu não fizer nessa sequência, o processo não vai dar coisa boa, vai dar ruim, posso ter problema no produto. Então, você pode definir aqui no sistema todo um conjunto de regras para indicar essas preferências. Então, a gente tem aqui, por exemplo,
Qual que é a regra que indica preferência no sequenciamento para cada uma das máquinas? Eu posso, por exemplo, estabelecer, olha, dependendo da característica do meu centro de trabalho, eu posso definir, olha, em primeiro lugar eu quero visualizar a cor. Eu tenho várias cores possíveis ou vários tipos de material, então, para mim é importante eu ver a cor em primeiro lugar. Dentro da cor, eu tenho a largura. A largura eu quero sequenciar do menor para o maior. Então, essas regras que vocês definem aqui tem uma série de matrizes de preferências indicando horizontes, de tal forma que você pode simular o sistema fazendo esse tipo de cálculo, esse tipo de sequenciamento que vai dar mais privilégio para o setup do que para uma data de entrega. Vai privilegiar, por exemplo, a eficiência do equipamento. Vamos fazer um exemplo aqui muito rápido para vocês verem. Olha, eu vou filtrar aqui no gráfico de Gantt um componente semi-acabado. Então eu filtrei esse componente. Esse componente ele tem uma característica, um componente que é comum a vários produtos. Vários produtos diferentes usam o mesmo componente. Para atender vários produtos diferentes, ele programou esse mesmo componente em vários momentos, com vários lotes, várias horas de produção. Cada lote está consumindo um setup. Pô, mas se é o mesmo produto, o mesmo item de operação, será que não vale a pena eu juntar ordens? Será que não vale a pena eu dizer, olha, eu quero fazer campanhas semanais, por turno, por dia, de tal forma que eu possa agrupar várias operações do item e, portanto, economizar setup? Quando você define essas regras e pede para o sistema rodar, olha o que ele faz, pessoal. Aqui eu disse que eu queria campanhas quinzenais. Então, ele preparou a máquina, consumiu 1h30 de setup, fez o primeiro lote, mas juntou todo mundo que é meia igual, e ele foi economizando essa 1h30 de setup. Só nesse agrupamento aqui eu consegui economizar umas 24 horas de setup, que são horas produtivas que eu consigo ganhar. Então, vocês perceberam? Então, esse conjunto de elevação de capacidade por uma aplicação de regra de bom senso é muito comum aqui também nos nossos clientes e é uma prática muito comum nas empresas. Qual que é a sequência ideal? E aqui você ainda pode ver o resultado de forma simultânea. Você tem um indicador aqui que mostra quantos setups estão sendo programados na produção, quanto da sua capacidade está sendo consumida por esses setups, e se isso daqui teve algum impacto, por exemplo, na performance de entrega. Olha lá, mudar a sequência para economizar setup indica o quê? Uma piora, por exemplo, na minha entrega. É claro, você está invertendo as coisas, né? Você está puxando produtos diferentes que teria uma data de entrega mais na frente, mas em nome de ganhar a eficiência no equipamento, você está aceitando puxar aqui para trás. Então é importante que o sistema está mostrando sempre isso de forma simultânea, para você estar atingindo sempre os pontos de equilíbrio, né? Então são coisas que você também consegue fazer de uma forma muito rápida aqui no Gantt. Aqui, desculpa, aqui no Drummer. Voltando um pouquinho aqui no Gantt, vamos ver uma outra coisa também que é muito comum, pessoal. Deixa eu tirar esse filtro aqui, ó. Aqui eu mostrei formas de você ganhar capacidade adicional e, portanto, está melhorando essa condição. Então percebam que trabalhar aqui com 3 turnos já melhorou muito aqui a minha performance de entrega. Agora, quais são aquelas situações também que são complexas no dia a dia e causam uma dor de cabeça enorme no programador? Interrupções de fluxo. É um maldito Murphy que todo dia ataca a produção. Quer seja na falta de material, quebra de máquina, falta de operador, falta de energia, matéria-prima que não chegou, fornecedor atrasou, estou com problema de erro no saldo, problema de qualidade e por aí vai. Um monte de coisas que causa problema o tempo inteiro. Como é que você pode estar usando a ferramenta também para mitigar esse tipo de situação, para melhorar, para agilizar a resposta? Então, vou fazer um exemplo também. Na verdade, são dois aqui que são muito corriqueiros. Por exemplo, uma quebra de máquina. Vamos escolher qualquer equipamento aqui. Vou pegar um que tem uma fila grande. Por exemplo, essas 4 injetoras aqui têm filas bastante grandes. Vamos pegar essa primeira. Essa primeira máquina, suponha que acabou de quebrar. A manutenção chega para mim, vai ficar uma semana parada, um dia, uma hora.
1h30. Então, você pode vir aqui da mesma forma que você colocou horas a mais, você pode tirar horas do processo. Eu posso vir aqui e falar assim, olha, considerando aqui uma data e hora, né, a partir de hoje, até o dia 19, por exemplo, uma semana, eu vou atribuir um turno zero, um turno de parada. Inclusive vai ficar parado no final de semana, tudo aqui, tá vendo? Qual máquina? Essa máquina 1 aqui, ó. Então, estou criando um calendário de exceção para essa máquina específica. Legal. Coloquei aqui e volto no Gantt. Vamos ver o impacto, pessoal? Quando eu peço para ele rodar novamente aqui, ó, fazer toda a simulação, o que ele faz? Olha o que aconteceu aqui. O que ele fez com o recurso? Ele bloqueou. Uma semana. Eu não posso mais usar esse recurso. Bom, mas imediatamente anterior tinha uma fila, uma sequência de coisas. Cadê a sequência? Cara, como é que você faz isso aí hoje? Haja Excel para você fazer isso. Haja corrida na fábrica para remanejar, para rearranjar a produção. Né? Aqui você, num estalo, ele já fez a reprogramação e a ressincronização toda. Cadê a fila que estava aqui? Ele já verificou lá nos meus centros de trabalho, lá nos meus roteiros, quais são as máquinas alternativas que eu tenho para cada produto. Então depende daquelas informações também de engenharia, que vale a pena a engenharia levantar, porque nesse ponto aqui vai ajudar muito o programador, nessa rapidez com que ele vai reprogramar as coisas. Então, além de reprogramar toda a produção, ele ainda vai mostrar um impacto para você. O impacto pode ser um caso onde não dói o bolso, necessariamente, mas tem aquele caso onde vai doer seu bolso. Por exemplo, se você imaginar o OEE desse setor, porque parou uma semana, ele vai ter um impacto no OEE. Mas como você tem mais de um recurso aqui, pode ser que esse impacto não seja tão significativo. Agora, aonde vai doer o meu bolso? Na capacidade que você tem de entregar produtos lá na expedição e, portanto, para o cliente. Então, se eu vier aqui e falar assim, ó, tá bom, vamos fazer esse comparativo. Esse meu cenário 4 aqui, ó, que eu acabei de fazer, o que, que é? É a parada da máquina MA. Vamos colocar aqui. E eu quero comparar exatamente com o cenário imediatamente anterior, o que a máquina estava operando. E eu quero fazer um comparativo aonde? Onde vai me doer o bolso. Aqui, ó. Comparando esses dois, ele vai me dar aqui uma lista mastigada, por exemplo. Se eu tiver algum cara que vai ter que atrasar, porque esse cara aqui vai sofrer impacto, porque ele já vai mostrar aqui quantos dias eu vou ter de variação, porque essa máquina aqui, ela parou. Então, veja, isso aqui é uma forma também muito rápida de você avaliar essas interrupções de fluxo. Vocês perceberam, pessoal? Então, aqui no Gantt, ele, além de fazer toda a reprogramação, ele vai verificar o impacto exatamente nas paradas. Isso é muito legal e dá uma resposta muito rápida. Uma outra coisa que é muito comum, por exemplo, eu falei para vocês aqui, olha, tem matérias-primas que elas são muito utilizadas, né, em conjunto grande aqui de produtos. Então vamos pegar aquele exemplo que eu estava mostrando, né? Essa matéria-prima aqui, W1. Ela é usada praticamente em todos os meus produtos. Eu tenho 3.000 no estoque aqui, tá vendo? Então, digamos que o Murphy atacou e essa matéria-prima aqui está com problema. Eu posso vir aqui e fazer uma simulação rápida. Por exemplo, vamos pegar o registro do material que está indicando 3.000 no estoque. Suponha que o fornecedor não entregou ou está com problema de qualidade ou está com problema de saldo. Eu tenho 0 no estoque, eu não tenho mais 3.000. O sistema ele pergunta para mim, ó, você tem aqui um lead time de 20 dias, né? Que Compras informou. Esse 20 dias é obrigatório? Sim ou não? Se você fala que é obrigatório, que você precisa respeitar esses 20 dias, você pode declarar o material como restritivo. Aqui, ó, tá vendo? Restritivo significa o quê? Se eu salvar aqui, ó, e falar, bom, agora eu não tenho mais 3.000 no estoque, eu tenho 0. Volto aqui no gráfico de Gantt, vamos fazer uma nova programação. Essa nova programação significa o quê? Recalcular todo o meu MRP, porque agora as minhas reservas, elas mudaram todas. Né? As minhas reservas consideravam 3.000 no estoque, eu não tenho mais. Olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Vamos reprogramar. Perceberam a diferença? Olha esse blocão que foi colocado aqui para frente. Ó.
Se eu pegar qualquer uma dessas ordens, vamos pegar essa primeira, vamos pegar o encadeamento todo dessa ordem. Ok, essa ordem está programada aqui, que vai fazer aqui, e está empurrando toda essa sequência de produção aqui para frente. Está vendo? E essa ordem, em particular, ó, se eu pegar e visualizar, por exemplo, o consumo de materiais dela, é um desses casos. Essa ordem de produção que eu estou fazendo, esse semi-acabado, está usando essa matéria-prima, que agora é restritiva para mim, que eu não tenho mais 3.000 no estoque. Eu preciso depender agora de uma ordem de compra. Essa ordem de compra ela foi programada aqui pelo sistema. Essa ordem de compra está programada para chegar daqui a 20 dias, que é hoje mais o lead time. Portanto, ela vai chegar lá pelo dia 2. A partir daí eu vou conseguir fazer o semi-acabado e, portanto, todos aqueles eventos posteriores ao semi-acabado vão ter que ser empurrados para frente. E aqui ainda tem um problema, ó, que eu só consegui programar para cá por questão do recurso em si. Vocês perceberam? Então ele programou tudo isso aqui para frente, ele empurrou toda a sequência para frente. Agora, se eu falar assim, bom, o que eu posso fazer agora também para interagir aqui, né? Pegando esse cara aqui. E se eu chegar no meu fornecedor e falar assim, bom, será que você consegue antecipar alguma coisa? Digamos que o meu fornecedor consiga antecipar uma quantidade, não 3.000, mas, sei lá, 2.000. Será que essas 2.000 aqui vai aliviar alguma coisa? Vamos rodar novamente, vamos voltar aqui no Gantt e fazer todo o processo novamente. Ele é rápido, ele vai reprogramar todo o MRP. Imagina se você tivesse que rodar um novo MRP simulado lá dentro do RP, para ele poder ter essas novas datas, né? Para você fazer essas simulações dentro de um Excel. Cara, esquece, né? Então aí que você começa a ver esses ganhos aí com uma ferramenta desse tipo, né? Se eu rodar aqui agora um novo MRP, uma nova programação, olha o que aconteceu. Ó, eu posso puxar toda essa cadeia aqui para trás, porque agora aquelas 2.000 vão estar sendo usadas para uma série de coisas. Quando chegar aqui ainda vai ter saldo que vai sobrar. E ó, aqui o gargalo está aqui, então como tinha uma fila, ele programou a operação no gargalo aqui e, portanto, até postergou o consumo daquela matéria-prima no mais tarde possível e puxando para trás todos esses eventos. Então, são ganhos que você consegue ter simplesmente fazendo essas simulações aqui. E por fim, pessoal, uma coisa que é muito comum também, que causa uma dor de cabeça danada, aquelas situações corriqueiras, pô, cai toda hora pedido de cair no colo do programador de paraquedas. Pô, é uma cotação que vem do comercial, você precisa dar uma data de entrega, mudou uma prioridade, qual o impacto na programação? Como é que você pode usar a ferramenta aqui para fazer isso? Eu posso vir diretamente aqui no Drummer e criar demandas adicionais, coisas que ainda não entraram via o RP. Vamos entrar com um programa, um pedido urgente, é uma cotação que veio do comercial, que eu vou chamar aqui, ó, sugestivamente, é um fura-fila. Pode ser um produto, pode ser uma lista de produtos, pode ser um produto que você nem tem ainda produzido, então você pode usar um template, algum produto similar, que indique mais ou menos um uso similar do recurso, para poder fazer essa avaliação. Então aqui, ó, eu vou simular o seguinte, o Big chegou para mim agora e está querendo fazer uma cotação de um lote adicional, digamos lá, 80 unidades. Para quando? Ele pode dar uma data necessária ou ele pode falar a data mais cedo se puder. Bom, a data mais cedo seria hoje, vamos simular, não custa nada. Vamos colocar para o dia hoje, 12, eu vou colocar como uma simulação, não é um pedido real que ainda entrou, estou simulando. E aí, quando você coloca aqui, o sistema ainda permite que você diga quais são aqueles pedidos que, em hipótese alguma, você pode mudar. Clientes ou pedidos ou produtos que têm alta prioridade, se você atrasar, você vai pagar multa, tem penalização, então estrategicamente não é legal. Então você pode definir as prioridades, aqueles pedidos que não têm possibilidade de alteração e aqueles que têm mais capacidade, mais flexibilidade. O sistema então ele vai disponibilizar uma função para você simular data de entrega. E ainda ele pergunta, olha, qual o desvio médio máximo aceitável para aqueles pedidos que você tem a possibilidade de estar alterando? Vamos ser conservador, eu não quero mexer em nada, zero. Então, quando você manda processar, o que o sistema faz? Ele está criando programações otimizadas data a data, não é simplesmente descobrir um buraco na programação. Ele vai fazendo colocações data a data para descobrir
aquele prazo, aquele período que de fato ele vai conseguir atender uma data e, portanto, respeitando também aquilo que você colocou aqui, né? Que eu não quero mexer em hipótese alguma em ninguém. Então veja, ele vai jogando lá para frente, está vendo? Ele vai verificando qual que é a data que de fato você poderia estar prometendo esse pedido. Então veja, isso daqui é uma forma também que você tem para interagir com o seu comercial, de tal forma que você possa dar para o mercado uma data, digamos, bem interessante, que você fala, eu vou conseguir aceitar para aquela data, e aí, mesmo assim, ele vai conseguir verificar se em todas as outras se é possível fazer ou não. Então veja aqui, ó, ele já deveria ter acabado. Deixa eu ver o que aconteceu. Não está jogando lá na frente. Bom, aqui ele não... Eu acho que eu esqueci de salvar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Se eu salvei esse fura-fila, qual foi a data? 12/6/80. Legal. Então aqui está certo. Vamos voltar aqui nessa simulação. Deixa eu colocar aqui. Vamos dizer que 3 dias. Vamos rodar aqui novamente. Então aqui ele já deveria ter terminado. Na verdade, assim, ó, o que ele vai mostrar aqui para a gente, pessoal? Ele vai falar assim, ó, esse fura-fila, com esse parâmetro que eu coloquei aqui, ó, tá bom, nesse caso é aceitável até 3 dias de atraso. Aquela hora, aquela simulação com 0 dias também, ele já deveria ter dado o resultado aqui, né? Ele fala assim, ó, aqui você conseguiria atender esse pedido no dia 17, ou seja, uma semana aqui para frente. Só que aqui, comercial, você tem que negociar com esses caras aqui, que esses caras é o quanto eu tenho que movimentar a fila para frente. Quanto que eu tenho que empurrar cada um desses pedidos para frente, de tal forma que eu consiga absorver esse fura-fila. Então, veja, pessoal, isso é uma forma também muito interessante de você interagir com a sua área comercial, de tal forma a reduzir o estresse que existe. Por quê? Porque você passa a dar uma data muito mais assertiva. Não só isso, verificar uma data que você consegue atender e o impacto naquilo que é possível mudar, respeitando aqueles pedidos que você, em hipótese alguma, não consegue mudar. Então veja, o Drummer, então, essas simulações que eu fiz aqui são algumas simulações que estavam aqui na minha pauta dentro dessa apresentação para vocês, pessoal, justamente para mostrar, por exemplo, se vocês fizerem um comparativo disso que eu apresentei aqui, com essas poucas simulações que eu mostrei, quanto de planilha isso daqui poderia estar substituindo no dia a dia? Quanto de velocidade vocês poderiam estar ganhando com uma ferramenta que possa dar essa visão de forma mais rápida? Aqui tem uma série de coisas adicionais que você ainda consegue ter aqui no Drummer. Por exemplo, você vai salvar essa programação, depois que você salva a programação, você consegue visualizar, por exemplo, a lista detalhada, o que vai para a fábrica. Então, a sequência de cada centro de trabalho, cada recurso, qual que é a sequência de ordens, tem uma série de funções, uma série de consultas para estar visualizando toda essa programação. As ordens de produção que foram geradas e que foram sequenciadas, elas são gravadas no banco de dados e por interface, tudo isso volta lá para o ERP e aí então você começa aquela parte da execução em si, a parte dos apontamentos, enfim, que tudo isso é coletado depois para o Drummer. E a parte de materiais também ela vem toda sincronizada. Se eu pegar aquele plano de materiais que eu estava mostrando, cada vez que eu rodo aqui o sistema, ele está fazendo a gestão de compras aqui também. A gestão de compras significa, para cada matéria-prima, ele vai indicar quanto que eu tenho em estoque, qual que é o conta corrente, quais as ordens de produção que vão consumir esse material e quando que eu vou precisar efetivamente estar comprando novamente essa matéria-prima. Então, ele está projetando toda a necessidade de compras, toda vinculada à programação detalhada que ele conseguiu fazer. Então, pessoal, assim, eu diria assim, é um sistema que é bastante integrado, tem uma série de funcionalidades, mas no final o que eu me ativo mais aqui é mostrar, por exemplo, simulações para dar esses insights para vocês, né? Como é que você pode, com uma ferramenta desse tipo, realmente
gerar uma eficiência maior nesse processo de planejamento e programação. Com certeza, hoje vocês fazem a programação, fazem o sequenciamento, sai um resultado legal, mas a custa do quê? Muito estresse, né, pessoal? Muito desgaste, muita planilha, muito trabalho manual. Haja volta para a fábrica para saber como é que estão as coisas, haja reunião de follow-up com todo mundo para saber atrasos, correndo lista de faltas e assim por diante, né? Coisas que, numa visão mais integrada, você realmente poderia estar ganhando bastante. Okay? Então, esse aqui realmente foi assim o meu objetivo de hoje. Eu sei que até excedi um pouco aqui o tempo, né? E eu estou vendo que tem, por exemplo, algumas perguntas que foram colocadas, mas até em função aqui do horário, eu vou me comprometer com vocês aqui a dar uma olhada nesse material, nessas questões, e na sequência aqui eu vou colocar à disposição também para estar fazendo um contato. Para quem gostou, pode fazer um contato posterior, eu posso fazer uma visita no ambiente de vocês. Esse webinar foi gravado, então a gente vai estar disponibilizando esse vídeo, se vocês quiserem compartilhar também com uma pessoa, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, então é isso daí. Eu quero agradecer muito a participação de vocês e novamente aqui me colocar à disposição. Daqui para frente, na sequência, em algum momento aí vocês podem estar me contactando e eu vou estar conversando e eu vou ter muito prazer em estar discutindo o problema específico de cada um de vocês aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e eu queria desejar uma boa tarde a todos.